Este vídeo é o segundo sobre um mini desafio de sobrevivência que eu estou fazendo. Acampar, passar 36 horas na floresta com um pernoite, com apenas 10 itens de sobrevivência. No primeiro vídeo eu apresentei as regras do jogo, as regras desta brincadeira, que eu me inspirei em outras aventuras que eu assisti no YouTube. Apresentei também quais são os 10 equipamentos que eu trouxe aqui para esse desafio. O porquê das minhas escolhas, quais são as justificativas para eu sempre acampar com pelo menos esses 10 equipamentos. E no final falei um pouco sobre a importância desse tipo de exercício, tanto mental, você fazer uma programação com um escopo bem curto e limitado, quanto físico, de você colocar tanto o seu plano em prática, quanto a sua carcaça em prática, em campo, fazendo realmente um acampamento e um desafio. Se você não assistiu esse primeiro vídeo, não se preocupe. Um pouco mais para frente eu vou fazer um pequeno resumo dele para você, inclusive, entender esse segundo aqui, onde eu vou montar o acampamento, vou deixar várias dicas de como eu monto o meu campo toda vez. Vou fazer um fogo, fazer um rango. Quero prosear um pouquinho com você a respeito da importância dos acampamentos, desse contato mais íntimo com a natureza, sobretudo o acampamento selvagem, para a sua saúde física e para a sua saúde mental. Boas-vindas, meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência, é um espaço dedicado a uma filosofia de vida anti-apocalipse. E para mim, um dos atos mais anti-apocalípticos que existem é o acampamento selvagem. Quais são as regras do desafio? Quais são as regras do jogo? As roupas do corpo, boné, bota, luva, blusa de frio e outras roupas que você quiser trazer não contam entre os 10 itens de sobrevivência. A mochila, onde você vai trazer tudo, também não conta. O kit de higiene pessoal e primeiros socorros também está fora, separado. Comida e água, nas regras que eu fiz para esse desafio aqui, também não contam como itens de sobrevivência, apesar de serem. Mas eu queria focar essa lista apenas em equipamentos, não em suprimentos. E equipamento de filmagem, inclusive iluminação extra para você fazer filmagem noturna. Também não conta na lista dos 10 equipamentos que eu escolhi para trazer. A partir dessa plataforma você vai poder usar apenas esses 10 equipos. E quais foram os que eu trouxe? Uma faca, um isqueiro, um filtro, uma garrafa, um caneco, uma tarpe, uma rede, paracorde, lanterna de cabeça e um relógio. Eu escolhi esse local aqui para acampar. Tem duas árvores, não são muito grandes, bem pequenas, na distância que eu preciso para amarrar a rede. Não tem possibilidades de galhos ou árvores caírem por cima de mim aqui, pelo que eu andei olhando. A área está mais ou menos limpa, então eu vou mudar aquele local de acampamento que eu tinha falado no vídeo anterior. Achei esse aqui melhor. E a primeira coisa que eu vou fazer, como é o clima que determina, é montar o meu embarracamento. É montar pelo menos a minha cobertura, para que eu não seja pego desprevenido se vier uma chuva de uma hora para outra. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar é como que eu faço a amarração, como que eu faço a estrutura para colocar a rede e a tarpe. Eu costumo usar para fazer essa estrutura um cabo de paracorde. Esse aqui é o paracorde 750. Ele é mais resistente, ele é para 500 quilos. Eu deixo um cabo desse sempre junto com o meu kit de lona e rede. É um cabo de 10 metros e com apenas ele eu faço toda a estrutura. Como as duas árvores
onde eu vou amarrar minha rede, tem aproximadamente 5 metros de distância, o cabo tem 10, então vai sobrar 2,5 para cada lado. Então, eu faço essa medida mais ou menos aqui, venho aqui na árvore e passo por trás. Bom, eu vou fazer mais baixo, eu costumo colocar acima da minha altura, eu acho que fica mais confortável. Eu vou fazer mais baixo, porque senão vai ficar bem difícil de filmar. Então eu pego esse cabo aqui, que é o menor, de 2 metros e pouco, que eu separei, e eu passo ele por baixo do cabo principal. E aí eu passo ele por cima, por trás da árvore. Aí eu venho aqui e passo ele por baixo novamente. 2 voltas dessa já é suficiente. Então esse cabo aqui está travado. Essa corda não vai correr. Quanto mais peso você colocar, mais apertado vai ficar. Aí eu venho aqui, para fechar essa parte, eu dou um laço simples. E esse laço vai ser bastante útil, porque eu vou pendurar minha rede pelos mosquetões através dele. E como aqui eu consigo regulá-lo, eu consigo regular os dois lados da rede de forma independente, com grande facilidade. Só que agora ele está correndo, se eu for para o lado de lá, vai atrapalhar a amarração. Então venho, faço outro laço aqui e fecho ele, travo ele para ele não correr. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. E agora que a armação está pronta, as 2 argolas já estão no jeito, eu venho e penduro a rede. E aí eu já posso colocar meu equipamento. E agora eu consigo regular. Eu quero dormir com a cabeça para cá. Então aqui vai ficar mais alto. Eu gosto da rede bem alta. Mas se eu quiser abaixar para ficar tipo sentado e tipo relaxando também, com o fogo perto, eu consigo abaixar facilmente. Eu acredito que aqui, mais ou menos dessa altura. Eu venho aqui e travo com laço, para não correr. Aqui está mais alto, eu acho que aqui já está de boa. Eu venho aqui e travo com laço, para não correr. Vamos ver se a altura ficou tranquilo. Aí, ficou bem baixo. Como eu disse, eu coloquei a corda baixa para conseguir filmar. Mas não tem problema. Dessa forma que eu já estou longe do chão. É até bom que a versão da rede de descanso eu também consigo dormir tranquilamente aqui. De boa. A vantagem é que eu tenho essa linha aqui, essa corda, que faz uma barra de sustentação, de estabilização na rede. E eu posso pendurar todo o meu equipamento. E de certa forma, ela é até uma estrutura para tarp. Só que a tarp em si, eu gosto de fazer uma amarração separada para as duas ficarem independentes. Quando eu estava montando, começou a chuva, eu não pude te mostrar como que eu fixei a tarp. Assim que a chuva passar, eu vou mostrar em detalhes. Tive que correr e fazer logo a cobertura. Já não ficou tão baixa quanto eu pensei, não. Estou em pé aqui, não estou encostando tanto a cabeça. Essa parte aqui ficou mais esticadinha. Aquela ali eu preciso levantar mais, mas foi o que deu para fazer na correria. Agora, esperar um pouco, eu preciso agora recolher. Tem muita lenha aqui em volta. Eu já vou recolher enquanto está só chuviscando e colocar aqui embaixo da cobertura. Eu tenho que ir lá no córrego, buscar água, ver se eu também faço isso antes de começar a chover mais forte
aí facilita a minha vida. É uns 30, 40 metros, mas tem um barranco para descer lá no córrego, vai estar escorregadio de argila, não vai ser fácil não. E aí depois vou acender o fogo, fazer o rango, e aí depois que já tiver tudo isso aqui embaixo da barraca, aí pode chover à vontade. Quem se importa? Tá chovendo mais forte, não dá para buscar lenha, nem buscar água agora não, esperar passar. Já vou mostrando aqui o detalhe da lona. O bico dela eu prendi ali já bem na árvore. Eu prendi a lona em diagonal. Então, são duas águas, cada água está formando um triângulo e não um retângulo. De modo que o bico dela cobre toda a corda. E aqui, do outro lado, obviamente, a mesma coisa. Eu já calculo mais ou menos. Se a árvore tiver aí mais de 4,5 metros, dá para fazer isso perfeitamente. E aí o outro bico, eu amarrei de qualquer jeito uma raminha lá, mas eu vou arrumar para ficar mais esticadinho. Tem alguma coisa melhor que isso? Ficar sentado na rede, no meio do mato, sem nada para fazer. Quer dizer, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu não posso fazer nada agora, então vou molhar bastante. Dando o barulho das gotas na tarde, na vegetação, vendo o mato crescer. Bom demais, né? Eu queria trocar uma ideia sobre a importância do campismo, sobretudo o campismo selvagem, para a saúde física e mental das pessoas. Todo esse exercício, esse desafio que eu estou fazendo, tem justamente este objetivo. Quando você está num lugar desse, a sua visão do mundo começa a mudar. A sua visão do ambiente é totalmente diferente. Suas prioridades aqui são diferentes. Não tem correria. Não tem aqui muito o que fazer. Você tem que cuidar dos seus aspectos da sobrevivência e contemplar a paisagem. Mas além disso, além desse lazer, quantas pessoas não se sentem revigoradas quando fazem um evento, ou um acampamento, ou passeia numa praia, vai numa cachoeira, sobe uma montanha. Mas não apenas sobre essa ação revigorante das nossas energias, e não é à toa que elas são recarregadas em ambiente selvagem, em ambiente aberto. Mas além disso, existe um impacto na sua saúde física. Nós fomos adaptados para viver nesse tipo de ambiente, enxergar o que eu estou enxergando aqui e lidar com os problemas que eu estou lidando aqui. São os problemas da sobrevivência mesmo. Nós não fomos feitos para ficar o tempo todo encarando o cinza, o metal, concreto. E o seu corpo responde a esses estímulos. Então você vir aqui fora e ser exposto a estímulos naturais vai desencadear uma série de reações em seu corpo e em sua mente que são benéficas, são positivas. E às vezes é difícil das pessoas perceberem, porque quando as pessoas não estão muito acostumadas a estar em ambiente selvagem, elas chegam, no primeiro dia ela está se aclimatando, no segundo dia também, muitas vezes ela vai embora no terceiro dia e ela não consegue perceber isso. Mas quem está acostumado como eu, e muitas pessoas que acompanham esse canal aqui também estão acostumadas, eu já começo a me aclimatar com o mato antes de chegar.
Eu já começo a pensar na expedição, eu separo o equipamento, a comida. E quando eu chego aqui, eu noto bastante. E quando eu retorno para casa, mesmo eu morando em zona rural, eu retorno com não só a mente mais limpa e saneada, mas aparentemente o corpo também. Porque aqui o que você faz é funcional, né? Você precisa baixar para pegar uma lenha, você precisa correr para montar uma carpa, você precisa fazer a trilha, precisa cortar a lenha, você faz o fogo, cozinha agachado. Uma série de movimentos que nossos antepassados sempre fizeram e que nosso corpo é adaptado a isso. Nosso corpo não é adaptado para ficar trancado no escritório, no cubículo, e ir para outro cubículo de vez em quando, fazer uma academia durante 1 hora, para não ficar totalmente sedentário. Na verdade, nosso corpo foi adaptado para isso. Então, uma dose, você conseguir programar isso em sua vida, uma dose disso aqui, pelo menos uma vez por mês, vai fazer muito bem para você. Decisões, você fica com a mente mais limpa para tomar decisões. Decisões lá do mundo real, mundo artificial, urbano, que realmente tem um alívio muito grande para a mente. Richard Louv, um autor, acredito que ele seja americano, me perdoe se não for. Ele escreveu um livro que eu acho muito importante, A Última Criança na Natureza, The Last Child in the Woods. E nesse livro ele fala de um problema que ele chamou de transtorno de déficit de natureza. Ele aparentemente fez uma pesquisa extensa entre crianças e percebeu que as crianças, sobretudo as crianças modernas, elas têm esse transtorno de déficit de natureza. Elas têm esse déficit de convívio com a natureza, o que torna elas ou mais apáticas, ou mais agressivas, ou mais depressivas, ou mais ansiosas. Ele, inclusive, atribui o uso de remédios, o aumento do uso de remédios controlados em crianças e adolescentes, a essa falta de natureza. Como eu disse, ele fez uma pesquisa extensa e ele recebeu muito depoimento de professores que diziam para ele que alunos que se comportavam bem mal em sala de aula, eram agressivos ou apáticos, ou não prestavam atenção, ou conversavam o tempo todo, brigava com os coleguinhas. Esses mesmos alunos, quando eles submetidos a um ambiente natural, alguma atividade em ambiente ao ar livre, esses mesmos alunos se comportavam mal, trancado numa sala de aula, que é um cubículo, encarando uma tela, que hoje em dia as escolas são isso. Esse mesmo aluno, ele passava nas atividades de campo a ser um líder, a influenciar positivamente as outras crianças. E que, na verdade, esse grupo de professores descobriu vários talentos que foram, inclusive, despertos por essas atividades de campo, atividades ao ar livre. Richard Louv defende, e eu concordo com ele, que o contato com a natureza, ser exposto aos estímulos naturais, é um direito humano, como qualquer outro. O ser humano tem o direito a respirar um ar puro, beber uma água pura, a receber estímulos que são orgânicos e naturais ao nosso organismo. Imagina
os estímulos que as crianças estão recebendo hoje, no celular, internet, rede social. E aí a mente delas está sendo ocupada, a maioria do tempo, com isso. Enquanto que se você desenvolver atividades ao ar livre com as crianças, claro, no início elas podem estranhar, né? Porque estão acostumadas com o ambiente artificial, urbano, a bolha, mas a maioria delas vai se dar muito bem. E vai melhorar, inclusive, relacionamento, melhorar a parte física, melhorar a saúde. E, principalmente com crianças e adolescentes, a personalidade ela aflora quando você está em ambiente selvagem. Eu não sei se você já notou isso, mas você pode notar quando você viaja e acampa, ou pesca, ou faz qualquer outra atividade com alguém, outra família. Então, pessoas que você achava que era super gente boa, vai chegar lá no meio do mato, vai ficar mal-humorada, na hora de comer tem que comer, e se começar a chover vai ficar reclamando. E tem muitas pessoas que você nem reparava muito nela, achava ela até meio chata, meio na dela demais, que quando chega aqui, ela ajuda em tudo, ela tá sempre bem-humorada, ela tá sempre prestativa, e ela consegue aproveitar o momento. Então, o ambiente natural ele tem essa característica, porque nós criamos um ambiente artificial aonde o ar é falso, de ar-condicionado em ar-condicionado, quando você pega o ar do sistema atmosférico, ele está poluído. A água é falsa, a comida é falsa, a música, as notícias. E as pessoas expostas apenas a esse ambiente editado, elas acabam ficando falsas também. E aí quando você traz para o acampamento, você descobre qual a personalidade, às vezes a pessoa descobre um traço de personalidade que ela não sabia. Então acho que nós não devemos negligenciar esta atividade, é como se fosse um esporte. Só que é um esporte não só para o corpo, mas para o corpo e para a mente. O objetivo principal do meio de sobrevivência deste canal, se eu pudesse indicar dois, seria o primeiro seria ajudar as pessoas a estarem mais preparadas para emergências, percalços, crises. E eu acredito que o êxodo urbano seja a melhor forma de você gerir isso atualmente. Então, o primeiro objetivo seria incentivar e ajudar as pessoas a fazerem o êxodo urbano. E um outro objetivo, não em segundo lugar, mas o mesmo grau de importância, seria incentivar as pessoas a passarem mais tempo na natureza. De forma consciente, obviamente, de forma segura. Meu primeiro livro, Básico para Não Ser uma Presa Fácil, ele vem tratar de vários outros temas relacionados. Inclusive, no meu livro tem uma análise deste livro do Richard Louv, A Última Criança na Natureza. Recomendo, obviamente, a leitura do livro do Richard, que é bem interessante, mas também recomendo a leitura do meu livro, justamente porque eu vou tratar de vários temas relacionados a importância de estar em ambiente selvagem, de estar exposto ao ambiente selvagem de forma segura, como isso vai impactar no seu metabolismo, na sua imunidade e no seu controle emocional. Mostrar como que ficou o embarracamento aqui. E como eu estou completamente cercado de floresta.
Lugarzinho bem selvagem e bem bonito. E aqui é como eu faço a lona de ponta para ela cobrir toda a corda. E acabou de parar de chover, eu fiz aquela amarração de lá e essa daqui meio de qualquer jeito, mas eu vou ajeitar. Mas eu achei interessante, porque como você pode observar ali, tá formando uma barriga. Essa parte de cá, para não formar essa barriga d'água, né? Eu teria que abaixar, mas eu deixei desse jeito. E uma das coisas que eu tinha que fazer era ir no córrego pegar água. E eu consegui encher minha garrafa d'água com a última barriga d'água da chuva. Então eu não preciso ir no córrego. Aí depois eu vou consertar essa parte. Mas aí o embarracamento fica assim. Ele ficou meio baixo, como eu falei, para montar o esquema eu tive que fazer mais baixo para ficar fácil de filmar. E vai assim mesmo, achei que ficou bom. Não preciso mexer não. Fazer outras coisas, meio com preguiça. Vou buscar lenha, agora que parou de chover, botar embaixo da lona, pra ver se ela fica menos molhada. Uma manha aqui para fazer o fogo na floresta em época de chuva, como aqui é praticamente impossível você conseguir algum combustível seco, somente o combustível fino. Eu trouxe porque na trilha tem um cerrado com pasto e tinha um capim seco. Eu coletei da mochila. Essa mochila é boa porque ela tem um compartimento lá de fora para você ir colocando as coisas. Tem sujar tudo de palha, né? Mas eu trouxe aqui uma palha seca, tá até um pouco compactada. E aí vai facilitar a minha vida. Vou montar a fogueira, já tem uns gravetinhos mais fininhos aqui separados. Mandar fogo na brasa.
Vai só deixar. Vai embora. Eita ferro. Que vida ruim, hein? Tem até um tantinho de água guardado ali na barriga da minha tarp. Vou mostrar aqui. Vai ser minha janta hoje. Aqui eu tenho paçoca. E para quem não está familiarizado, é farinha de mandioca pilada. No caso, essa aqui foi triturada. Com o resto de churrasco. A original é com carne seca. Essa aqui é farinha com resto de churrasco. Uma paçoca. E aqui, na minha marmitinha, lembrando que eu não vou usar os instrumentos, porque é contra as regras, mas a comida, como não vale um item, eu podia trazer o que quisesse. Trouxe a paçoca. Aqui dentro eu tenho uma bruta de uma linguiça do tipo paio. E tenho aqui alguns tomates. Esse vai ser meu banquete, além de um café. Café solúvel que eu trouxe aí, sem açúcar. Eu vou tomar na hora da janta. Minha janta ficou pronta. Eu fiz o espetinho, já que eu não posso usar a panela. Eu optei por essa comida que você coloca num bastãozinho aqui. Já passei meu café. Tá até ficando frio já. Eu falei que eu não ia usar as vasilhinhas que eu trouxe a comida, mas acabou que não teve jeito. Eu já comi os tomates e tive que tirar eles da marmita, né? E aqui a paçoca, apesar de eu não ter uma colher, eu lanço ela direto da vasilha na minha boca e a gente se vira. E nesses desafios a gente observa um monte de coisa que a gente precisa e às vezes não repara. Como por exemplo, uma colher, um talher, um garfo. Como fica o equipamento? Essa ponta aqui acaba protegendo essa região. Eu consigo colocar minha mochila, pendurar minhas coisas. Minha garrafa já está aqui do lado, com água. O fogo está numa direção nem coberto, nem descoberto. Está bem na divisa aqui. A fumaça fica batendo na tarp, mas não tem problema, ela já tem cheiro de fumaça mesmo. Para espantar inseto, depois que eu liguei essa fogueira, nossa, os insetos foram embora. E também refrescou. Eu troquei 2 camisetas hoje, só para montar esse acampamento. Estava bem quente. E aqui em cima desse cabo eu posso pendurar o equipamento que eu quiser. E aqui eu tenho um bom estoque de lenha. Então aqui dá para me manter essa fogueira, a não sei que caia uma tempestade. Consigo manter o fogo ligado até de manhã. É interessante que essa configuração, como eu estou bastante acostumado, é como se eu me sentisse em casa. E esse exercício do acampamento ele é interessante por isso também. Porque mesmo que você chegue em um local inóspito, selvagem, você consegue montar um sistema e se sentir em casa. Então eu já fiz, sei lá, 1000 noites, acampado com lona e rede. Então eu consigo me sentir em casa em qualquer lugar que eu chegar para acampar. Claro, fico preocupado. Claro, você toma as medidas de segurança, mas o exercício do acampamento, ele vai te deixando
mais preparado, e a prova disso é que quanto mais você acampa, mais à vontade você vai ficando no mato. Mesmo sozinho, você passa a não ter medo do escuro, passa a não ter medo dos bichos, dos predadores, passa a respeitá-los, mas passa a sentir como se estivesse passando a noite em casa mesmo. Sabe que eu gostei dessa lanterninha? É a LED Lancer Solid Line SH2 200 lumens. Ela dá uma luz redonda, dá para você ver bastante coisa. Fraquinha, mas ela dá conta do recado. Vou apagar ela aqui, pra vocês verem a luz do acampamento. Tá vendo? A luzinha. Tô bem longe de casa. Tem um barulho. E vim aqui ver se tinha algum bicho passando. Ver se eu conseguia filmar. Só com essa lanterninha. Sinto falta de uma lanterna potente para fazer trilha noturna. Agora eu vou parar de procurar bicho. São 9h20. Vou caçar um jeito de dormir. Boa noite. E amanhã é dia. Amanhã é dia de trilha pro Rio. Bom dia para quem é de bom dia. A noite foi relativamente tranquila. Começou a chover mais ou menos umas 5 e pouco da manhã, na hora que eu ia levantar. Eu fiquei na preguiça, chovendo de mansinho, sabe? Eu decidi ficar na rede por mais um tempo. À noite, na madrugada, aconteceu um pequeno problema. Acordei para urinar umas 2 horas da manhã. Vi que a fogueira tinha morrido praticamente. Tinha separado uns galhos finos. Eu fui quebrá-los para colocar na fogueira para atiçar o fogo. E um deles quebrou e entrou uma farpa desse tamanho, meu Deus. Aí toca eu, de madrugada, abrir o kit de primeiro socorro. Você vê o tanto que é importante trazer, né? Pegar a pinça, tirar a cerca, infetei com álcool. Coloquei esse band-aidzinho aqui, que depois que eu tirei a cerca, não parava de sangrar. Bom, vou agir. Aquele fogo está praticamente morto. Vou acender ele, passar um café e pegar a trilha do rio. E por vários motivos, eu prefiro o acampamento com rede e a tarp. Na verdade, mesmo quando eu acampo com barraca, eu prefiro colocar uma tarp por cima, porque assim eu tenho uma área coberta grande, onde mesmo na chuva eu posso trabalhar e ficar confortável. Posso ter um fogo, conseguir manter esse fogo, mesmo chuviscando de noite. Então, por ter essa área maior, por eu conseguir ter mais visibilidade, se eu escuto algum barulho à noite, se eu levanto para ir no banheiro, eu quero bater a lanterna e ver as coisas. Então, eu sou meio claustrofóbico, não gosto de ficar muito fechado em barraca. Além de tudo, na hora de desarmar a barraca, se tivesse contato com barraca aqui, seria um desastre. Essa área eu conseguiria, inclusive, colocar uma barraca.
relativamente plana, não tem muito galho, muita pedra. Só que agora para desarmar ia estar tudo molhado. Se eu colocasse uma lona embaixo, a lona ia estar molhada, eu ia embrulhar aquilo. Barraca é um volume muito grande, né? Geralmente elas são pesadas. Barracas muito leves são bastante caras. Então agora para desarmar o acampamento com a lona e a rede, vai ser muito simples. Todos os dós que eu dei aqui, os 4 cantos da tarp, é só puxar um laço, estão desatados. Vou pegar, abrir a mochila e enfiar a tarp lá dentro. Eu nem preciso caprichar muito, porque a mochila está meio vazia, poucos itens. Então, eu consigo tirar a tarp, colocar dentro da mochila, a mochila ainda pendurada. Eu consigo tirar a rede, fazer a mesma coisa, coloco na mochila. Essa corda aqui, eu vou soltar um laço de cá, depois eu vou soltar outro laço e ali desenrola. Eu vou de lá, solto 2 laços, desenrola tudo, embola a corda e a mochila vai estar na minha mão. É só colocar a corda, meter a mochila nas costas e um abraço. E aí tá tudo limpo, tá tudo organizado, pronto já para o próximo acampamento. Então vamos começar aqui a desmontagem. Bom de ter uma mochila resistente é isso. Pronto para ir. Olha que lugar para fazer um acampamento. Na margem aqui desse rio. Eu estou aqui sentado em uma pedra, tranquilo, na sombra. E aqui tem vários locais para você se aventurar, fazer acampamento. Olha o tanto de lenha que tem do outro lado, seca, trazida da correnteza.
vai parando ali. Me diz aí, você gostaria de um vídeo aqui sobre um desafio de sobrevivência, quem sabe? Com 5 itens, talvez com 20 itens, seria melhor para mim. Passar aqui, sei lá, uns 3 dias acampado nesse local. Bom, acampar aqui eu já acampei e vou acampar de novo. Resta me dizer se você tem interesse de ver esse vídeo. Eu quero agradecer aos leitores dos meus livros, dos meus artigos. Também são inscritos aqui do canal. Estão participando ativamente no conteúdo, dando dicas de vídeos novos. Meu interesse é esse, é mesclar os vídeos que eu já tenho programado, que são baseados em meus livros e artigos, com vídeos e sugestões das pessoas que acompanham os vídeos. Quero agradecer também todos os demais inscritos que ainda não são leitores dos meus livros e artigos. Mesmo você, espectador casual, que acompanha de vez em quando os vídeos do canal, ou aquela pessoa que chegou aqui agora, descobriu o canal agora e está aqui até agora. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a atenção de todos até aqui. Não se esqueça, não seja uma presa fácil.